Senhoras e senhores, hoje eu bati um papo com o Pedro Bigardi. O Pedro Bigardi, ele foi prefeito da cidade de Jundiaí, e hoje ele vai contar um pouquinho aqui sobre a rotina de um prefeito, o que faz um prefeito de uma cidade. Foi um papo muito bacana, espero que vocês curtem, porque a gente falou um monte de coisa, falou sobre política, sobre outras coisas também. Foi um episódio muito legal, espero que vocês curtam, se divirtam. Siga meu Instagram lá, @o Thiago Ferreira com TH e 2Gs. Sigam também o Instagram da minha marca, Vai de lá Comedy, que tem muita coisa legal lá. Sigam lá, ouçam o podcast, os episódios do podcast que tem em todas as plataformas e agora em YouTube também com imagem. Então curtam lá porque tá bem legal. Pedro Bigardi, hoje eu dialoguei com um prefeito. Solta a vinheta. Senhoras e senhores, estamos começando mais um diálogo de um cara só. E hoje eu vou receber aqui um político, um ex-prefeito, o Pedro Bigardi. Muito obrigado por aceitar o convite, por se disponibilizar por bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Fica à vontade, estamos juntos aí. E aí, Pedro, tudo bem? Para começar, eu queria começar com uma pergunta que eu tenho um pouquinho de dúvida, eu queria saber de você. O que faz, eu sei que você já foi prefeito da cidade de Jundiaí, e aí eu queria saber de você, o que faz um prefeito? Tá. Bom, eu, antes de ser prefeito, fui servidor público, né? Fui desenhista, fui engenheiro da prefeitura, concursado, né? Então eu conhecia muito, digamos assim, o funcionamento das coisas lá na prefeitura. Quando eu assumi como prefeito, eu procurei usar todo aquele meu conhecimento da cidade e da própria prefeitura para fazer uma administração que fosse a melhor possível. Então, o prefeito ele acaba realizando nos 4 anos um projeto, né, um programa de governo que a gente discute durante a campanha, é aprovado, é registrado em cartório, inclusive, mas ele acaba, então, fazendo esse programa de governo, que envolve obras, programas, ações, investimentos em áreas como educação, como saúde, como transporte. Ele organiza, digamos, todas essas ações junto aos seus secretários, né? Nós temos secretários nessas áreas todas, então o prefeito tem esse papel de fazer essa articulação para que as coisas funcionem, né? Além disso, um papel importante também é captar recursos, né? O prefeito tem que buscar recursos em Brasília, no governo federal, no governo estadual, junto a deputados, né? A gente chama de emendas parlamentares, os deputados mandam verba também. Então, além de organizar um trabalho na cidade, também captar recursos fora do município. Isso é importante também. Então, linhas muito gerais, é o que o prefeito faz. É uma agenda muito puxada. Eu falo que o prefeito é 24 horas no ar, né? Eu me lembro que quando eu era prefeito, eu deitava na cama e a gente estava sujeito a qualquer momento ter que acordar, levantar, cuidar das coisas. Quando chovia, Tiago, eu praticamente não dormia. A gente tinha um grupo na cidade, é curioso saber, só para você ter uma ideia de como é que funciona. A gente tinha um grupo que era formado por pessoas de diferentes secretarias, né? Defesa Civil, FUMAS, serviços públicos, que cuidavam dessa parte de um alagamento aqui, caiu uma árvore ali, houve um acidente, qualquer coisa que se refira a uma intempérie, né? E aí eu tinha esse grupo comigo no WhatsApp. Então, uma noite toda, quando chovia, por exemplo, a noite toda vinha informações do que estava acontecendo. Quer dizer, como é que você vai dormir, né? É. Então, é um trabalho de 24 horas. A gente tem que ter uma dedicação total. Mas, para mim, foi muito, muito prazeroso ser prefeito de Jundiaí. Muito, demais. Uhum. Você é de Jundiaí mesmo, ô Bigardi? Eu nasci em Jundiaí, nasci no Vianello, ali na rua Silva Jardim, né? Meu pai tinha um armazém ali de secos e molhados, próximo ao Bar Natura ali, né? O Mercadão, aquela região ali. Então eu nasci ali, vivi no Vianello, em todo o entorno aí, durante a minha vida toda, mesmo casado, tudo.
Mas eu morei muito tempo ali na rua Tenente Ariapes, né? Próximo ali à rua 23 de Maio. E eu sou jundiaense, nasci aqui, sempre vivi aqui, nunca mudei daqui, né? Então, eu sou jundiaense mesmo. É minha terra, eu gosto daqui, trabalhei minha vida toda aqui, né? Uhum. Seja na prefeitura, seja como um consultor que eu sou hoje, mesmo alguns trabalhos antes da prefeitura, né? Que então eu tive também. Então, eu fui professor do Anchieta durante quase 10 anos, né? Professor de planejamento ambiental. Então, a minha ligação com a cidade é muito forte. Uhum. Ah, que legal. Bigardi, agora eu queria saber de você, eu já vi muita gente te elogiando, falando muito bem do seu mandato, mas já vi muita gente falando também, criticando e falando mal. Você considera que você foi um bom prefeito para a cidade de Jundiaí? Você acha que você fez bastante coisa para Jundiaí? Eu me considero assim, eu enfrentei uma fase de muita crise política e também crise de recursos, né? Uma crise econômica, né? O Brasil viveu uma crise muito grande a partir de 2014, né? Quando eu estava no governo. Então, houve uma queda de arrecadação muito forte dos municípios, então a gente sofreu muito com isso. Agora, apesar, e também tem uma crise muito política, aquela coisa da polarização, né, de esquerda, direita, aquela coisa toda. Então, eu acabei enfrentando um problema muito sério aí do ponto de vista de crise política também. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, eu fui servidor público, eu posso comparar porque eu fui servidor público trabalhando com muitos prefeitos, muitos, e cada um deu a sua contribuição para a cidade, da sua maneira, né? Mas eu, desde 1979, quando o professor Pedro Fávaro, o prefeito ainda, e depois todos os que vieram, eu acompanhei. E eu digo para você, não tenho nenhuma dúvida que o maior nível de realizações da história foi feito no nosso governo. Uhum. Agora, é claro que a gente cometeu alguns erros do ponto de vista de comunicação, a gente acabou não mostrando tudo que nós fizemos, né? Por exemplo, nós fizemos mais de 2 milhões de metros quadrados de asfalto. Isso é mais do que o dobro do que foi feito nos últimos 4 anos em Jundiaí. Caramba. Mas a gente fez isso durante o governo. E o atual governo fez no finalzinho, fez nos últimos 6 meses de governo. E ficou com Então a fama. apareceu muito mais. Então a gente não teve essas estratégias políticas, né? 4 UPAs, eu entreguei uma pronta e fiz e mais 3 estavam em andamento, que estão parados até hoje. Os viadutos que dão acesso a Jundiaí começaram todos no meu governo. Eu conquistei isso junto ao governo do estado, na época, governador Alckmin, e a gente acabou iniciando aquele viaduto da 9 de julho, depois foi feito os outros nos anos seguintes. Mas foi uma conquista do nosso governo. Então, se você for uniforme escolar, material escolar de qualidade, regularização de loteamentos, nós fizemos 2.500 habitações entregues. Nos últimos anos foi feito zero, né? Só comparar 37 escolas reformadas. Quer dizer, você começa a contar o que nós fizemos em Jundiaí, foi muita coisa, muita coisa. Só que talvez não tenha feito uma propaganda adequada, propaganda no sentido de mostrar o que está fazendo, não um marketing vazio, né? E o funcionalismo público, né, teve o maior número de benefícios da história. Quem diz isso são os próprios servidores públicos, o maior número de benefícios da história. Aumento de salário, questão de carreira, melhorias de condições de trabalho, um monte de coisa, benefícios todos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que nosso governo foi muito, realizou muita coisa. Uhum. Agora, o que pegou? Eu tive muito ataque, né, político por conta dessa polarização esquerda-direita, foi muita pancadaria. E depois que eu saí do governo, se fez uma propaganda muito negativa em cima de mim, muito, demais, né? Os meus adversários me atacaram muito para me destruir politicamente, né? Fiquei 1, 2, 3 anos levando pancada, né? O Pedro acabou com as finanças da prefeitura. Poxa, eu saí da prefeitura com todas as minhas contas aprovadas, todas. Eu saí da prefeitura com uma dívida, eu falo dívida no sentido de investimentos, você vai captar um recurso para construir alguma coisa. A gente chama de dívida fundada. Tinha 170 milhões. Quando eu entrei, tinha 300 e poucos milhões.
Eu abaixei para 170 milhões. Agora está em quase 500 milhões. Quer dizer, olha o absurdo. E falam que eu endividei a prefeitura. Ao contrário disso. Então, assim, eu não soube, talvez, fazer a propaganda adequada, e tive problemas, do ponto de vista, quando eu saí da prefeitura, realmente teve muita propaganda contra, e isso acaba gerando uma ideia falsa na cidade, né? Então, mas eu não tenho dúvida, eu fiz muita coisa nesse período de 4 anos. Agora, teve coisas que nós não terminamos, né? Uhum. Isso que também que não é legal, né? Se tivesse concluído as UPAs, se tivesse iniciado o BRT, que é um projeto muito moderno de ônibus na cidade, que a gente conseguiu recursos, abrimos a licitação, mas não conseguimos iniciar a obra. Então, por conta da crise econômica, a gente teve que segurar algumas coisas e não conseguimos concluir. E Uhum. aí o pessoal explorou demais isso, né? Uhum. É, você falou aí da rivalidade, né, política entre esquerda e direita. Você acha que a cidade, ela é o que eu vejo hoje é uma cidade de direita, Jundiaí. Eu posso estar muito enganado aqui, posso estar falando, eu sou leigo, né, no assunto, mas eu vejo isso, eu observo que a cidade de Jundiaí, o estado de São Paulo, em geral, é de direita. Você acha que pelo fato de você ser de esquerda contribuiu bastante dificultar a sua vida assim na política, denegrindo você e fazendo essa propaganda negativa, Bigardi? Durante o mandato, com certeza, né? Porque nós pegamos aquele momento ruim, né? De atacar muito esquerda, direita, aquela coisa pesada que foi aquelas manifestações a partir de 2013 nas ruas, e tal. Então, durante o mandato, com certeza, eu sofri com essa história de direita e esquerda. Eu fui durante muitos anos do PT, depois saí, fui para o PCdoB, depois acabei saindo também, mas fica essa imagem de uma pessoa de esquerda que eu sou, né? A vida toda fui pessoa de esquerda. Agora, Jundiaí é uma característica assim, ó. Você tem razão na tua análise aí. Eu falo assim que é um terço, um terço, um terço. Um Uhum, terço tem uma visão mais à direita, um terço uma visão mais à esquerda, e o outro terço ele tende de um lado para o outro, uhum, dependendo das condições. Por exemplo, quando eu fui eleito, eu tive 101 mil votos na cidade, no primeiro turno. No segundo turno, 140 mil votos, que aí deu uma onda mesmo, aí foi uma onda. Mas esses 101 mil votos, ele é mais ou menos aí os chamados um terço mais um terço, quer dizer, pendeu para o meu lado uhum, naquele momento. Na eleição seguinte, eu tive 85 mil votos. Eu tive um pouco mais que esse um terço, vamos chamar assim, mas uma parte migrou para o meu adversário. Então, tem uma parte da população que ela migra para cá, migra para lá, ela não é nem de esquerda nem de direita, ela acompanha mais ou menos a situação daquele momento. É isso que define a eleição. Por isso que não dá para dizer que a cidade ela é só conservadora ou ela é de direita, não é isso. Ela vem de acordo com a análise que ela vai fazendo, né? uhum, Se eu tivesse concluído algumas obras que eu não consegui concluir durante o mandato, se eu tivesse feito uma comunicação mais eficiente, eu teria provavelmente cento e poucos mil votos e teria sido eleito. uhum, Então, eu acho que essa análise da população como de direita ou de esquerda não é muito assim, não pode ser só isso, tem que ser alguma coisa a mais, né? E essa coisa a mais é a percepção que as pessoas têm do momento que está vivendo, né? uhum, Eu sempre fui muito bem votado na periferia. Eu ganho na periferia. Então, Varjão, eu fiz muita coisa. Lá eu fiz casas, eu fiz 1.088 unidades habitacionais em Varjão, fiz a UPA lá, eu asfaltei a Rua 8, fiz 2 pontes sobre o Rio Jundiaí, que ligou toda a região do Varjão com Tulipas, que era uma. O Varjão só tinha uma entrada. Eu fiz 2 pontes ali, uma para ligar a área industrial, a outra para ligar com Tulipas. Reformei a unidade de base de saúde, fiz 2 escolas novas lá. Quer dizer, olha o que eu fiz naquela região. O São Camilo, que eu comecei toda a reurbanização, fiz uma unidade básica bacana lá no São Camilo também. Iniciei todo aquele processo de reurbanização. Quem passa no São Camilo hoje vê aquela mudança que teve, exatamente foi iniciada no nosso governo. Então, assim, eu ganho mais na periferia e eu
perco mais nas áreas mais centrais. É curioso isso. Eu acho legal isso, tem uma identificação muito grande com o povo, um povo mais simples, um povo que precisa mais. Mesmo. Eu investi mais nos bairros. Isso, claro que eu fiz muita coisa nas áreas centrais também, mas eu investi muito nos bairros. Né? O povo que mais precisa e o povo que normalmente é esquecido, né? Infelizmente é isso, né? Ah, O pessoal comentava assim, Tiago, que o Novo Horizonte, o Almerinda Chaves, aquela região que a gente chama de vetor oeste, né? Ela não tinha investimento. Ela ficou anos, décadas sem nenhum investimento. Era só casa, 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 casa. Não tinha nada de equipamentos. E eu levei isso para lá. uhum. Né? Agora, você vê como é que são as coisas? Na eleição, eu tive praticamente a metade dos votos lá. Eu não tive a maioria, tive a metade. E É, mesmo tendo feito muita coisa lá, o voto que retornou para mim, vamos dizer assim, foi metade dos votos lá daquela região. Então, é muito difícil a gente compreender totalmente essa história do voto. É um momento que a gente está vivendo. Por isso que não dá para analisar um governo só se ele perdeu ou ganhou. Tem que analisar pelo que ele realmente fez. Né? uhum. Ô Pedro, outra coisa também que eu queria saber de você, você mudaria, você acha que, você falou um pouquinho aí, mas você mudaria alguma coisa que você deixou de fazer ou que você fez e não faria no seu mandato? Você fala, pô, eu acho que eu devia ter feito isso aqui, mas eu não consegui, ou vice-versa. Eu mudaria assim, algumas coisas. E é engraçado, né? Quando você sai do governo, a gente não enxerga isso. E mesmo lá dentro, às vezes você não enxerga os erros, as falhas que tem. É que agora eu estou trabalhando com algumas prefeituras, dando consultoria, né? O prefeito me chama, eu vou lá, ajudo, faço um plano, algumas prefeituras têm me procurar. E aí, quando eu estou olhando mais de fora, digamos assim, estou percebendo algumas coisas interessantes que eu podia ter feito diferente no meu governo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gostava muito de cuidar de todos os projetos, tudo passava por mim ali e tal. Mas eu devia estar mais na rua. As pessoas queriam mais a minha presença, às vezes, do que propriamente um investimento no bairro. Então, eu queria me ver, conversar comigo. Eu andava muito, eu estava muito na rua, mas eu devia estar mais. Eu devia ter ficado mais na rua do que no gabinete. E eu acabei ficando por conta de realizar as coisas. Então, essa é a primeira mudança. Segundo, eu teria feito uma comunicação mais eficiente, mais próxima das pessoas, explicando ali no bar por que eu estou fazendo aquilo, né? Por que eu fiz aquilo. E aí a proximidade também é para isso, você explicar por que você está fazendo aquelas coisas. E terceiro, eu teria feito alguns projetos um pouco, talvez, num ritmo diferente. Eu teria entregue algumas coisas, por exemplo, as UPAs, se eu tivesse feito as UPAs um pouquinho menor tamanho, porque ela é muito grande, são as maiores UPAs do Brasil. Se tivesse feito um pouquinho menor e corresse um pouquinho mais, eu teria as 4 UPAs funcionando, não uma só que eu entreguei. Então, eu acho que tem feito um cronograma, digamos assim, de obras um pouco mais enxuto, mais adequado, né? Então, eu teria feito algumas correções e isso daria um bom resultado, tenho certeza disso. Uhum. Agora, também não dá, né? A gente pega um período muito duro, de muita crise, de muita cobrança pela política vazia, não pela uma coisa boa, e aí você acaba enfrentando tudo isso, realizando muita coisa, e às vezes a análise é feita só, o Pedro é da esquerda, o Pedro era do PT, então vou votar no outro. Então, essas coisas que eu acho que atrapalham um pouco. Mas eu teria feito algumas correções assim. E uma outra coisa que eu aprendi, tudo tem que passar pelo gabinete. Eu descentralizava, eu queria que os secretários fizessem as coisas, mas eu teria feito tudo com um controle mais rígido do gabinete, para que as coisas funcionassem, digamos, não abrisse muito, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo que é realmente prioritário. Eu teria que ter um controle maior. Eu aprendi, né? Estou aprendendo, faz parte da vida. Né? Pedro, você falou, né, de ter é, digamos assim, um controle maior sobre algumas coisas e tal. O prefeito, quem bate o martelo
numa cidade é o prefeito, as decisões são É, tomadas pelo prefeito. Porque a gente vê muito falar, ah, não, o presidente ele está lá, mas ele não manda em nada lá, porque até chegar nele tem que é outra coisa, é diferente. Então, eu queria saber do prefeito. O prefeito ele tem o poder, se não, eu que mando, se não for do meu jeito, não vai acontecer. é claro, digamos assim, a palavra final é sempre o prefeito. É claro que você tem outras esferas de governo. Por exemplo, você tem a Câmara Municipal. Então você pega, você faz um projeto. Se você manda para a Câmara e a Câmara não aprova, aí você não consegue realizar aquilo. Mas a minha relação com a Câmara foi muito boa. Eu aprovei praticamente tudo na Câmara, que eu sempre discutindo, debatendo, corrigindo coisa, voltando. Mas assim, a minha relação com a Câmara foi muito boa. Quando você tem uma Câmara contra, seja no governo federal, na Câmara dos Deputados, Senado, seja no estadual, aqui, Assembleia Legislativa, dos deputados, ou no município, quando está contra, aí é difícil. Aí você amarra mesmo, você quer aprovar, né? Principalmente no federal, viu? O presidente quer aprovar sei lá, um aumento do salário mínimo e o Congresso não aceita, complica. Agora, no município é menor essa crise, vamos chamar assim. Mas a última palavra, do ponto de vista de realização, é do prefeito, mas sempre respeitando os demais poderes. Né? Você tem uma legislação também, Tiago, é bom dizer isso, que controla toda a nossa ação. Ah, você tem que aplicar 25% na educação, no mínimo. Você tem que fazer tal coisa. Você não pode passar o índice de gasto do funcionalismo. Ah, eu quero dar aumento do funcionalismo, mas não posso porque tem um limite. Então, esses limites da lei você tem que respeitar, senão o Tribunal de Contas não aprova suas contas. Hum. E eu aprovei tudo. Graças a Deus eu aprovei tudo, porque eu estava... E as notas, porque o Tribunal de Contas ele aprova as suas contas, mas ele dá nota. Nota para educação, nota para planejamento. Eu tive todas as notas boas. Por isso que não é justo, não foi justo esse linchamento que fizeram comigo depois que eu saí do governo, né? E eles tinham toda a imprensa, vamos dizer, sobre a sua batuta, né? Então eles faziam todo dia um linchamento, mas eu tive todas as minhas contas aprovadas, graças a Deus. Mas é isso, no final das contas o prefeito é que define. E eu pedia para o meu secretário sempre trazer o que ia ser feito, a gente aprovava juntos e depois ele tocava. Essa é a diferença que eu falei para você. Eu tinha que, depois que aprovasse, acompanhar com muito cuidado ali tudo que está sendo feito, para que não se extrapolasse coisa, que não fizesse coisa a mais, ou desperdiçasse dinheiro. Então, esse controle maior tem que ter sido feito. Uhum. Ô Pedro, eu noto, eu estou falando da minha cidade, mas provavelmente acontece isso no Brasil inteiro, principalmente em cidades, municípios menores, eu imagino que deve acontecer de monte, que eu sinto que a gente vive num monopólio de prefeitos. Então, assim, é sempre os mesmos caras que estão ali. Ah, tá, aí sai um, fica o mandato fora, mas só que ele fica por trás também ali, coordenando e dando instrução. Ou seja, ele não saiu da prefeitura. E aí no outro ano ele volta. E é assim a vida, 20, 30, 50 anos dominando a cidade, né? Eu tô falando de Jundiaí, porque é o que eu vejo, né? Mas isso deve acontecer no Brasil inteiro, principalmente por municípios menores aí no interior, isso daí deve ter demais. Por que você acha que acontece isso, Pedro? Primeiro que eu acho que de fato acontece muito isso, né? Você tem razão. Isso independente de local, pequeno, né? Eu fui numa cidade ontem que eu fui resolver um assunto que o prefeito me pediu, né? E lá eu percebi o seguinte, não vou citar o nome, tá? Mas lá eu percebi que existe um prefeito que já tinha voltado como secretário, o atual tinha sido vereador, quer dizer, é o mesmo pessoal que já estava há alguns anos. Então, esse vício, vamos dizer assim, acontece. Antigamente, eu acho até que era pior, viu? Porque antigamente a gente tinha assim, o governo, a campanha, naquele momento, aquela campanha tradicional de papel, de comício, aquela coisa,
e era difícil as pessoas se ligarem na política, vamos dizer assim, porque era pouco instrumento de comunicação. Hoje, com essa rede social toda que a gente tem, a facilidade de você reconhecer o que está acontecendo, ver pessoas, tal, é muito maior. Tanto que surgiram nos últimos anos alguns nomes novos em muitas prefeituras, em câmaras, tal, que surgem por conta desse movimento na rede social. Então, eu acho que uma forma de quebrar essas hegemonias de sempre os mesmos é através da comunicação. Comunicação é rede social mesmo. O que você está fazendo aqui hoje é muito legal, Tiago. Você está ouvindo uma pessoa que já passou por lá, está falando do que eu acertei, do que eu errei, o que eu acho da política. Essas coisas, quando elas começam a circular mais, elas acabam mudando a política. O que não dá, isso que eu acho que é o errado, é dizer assim, a política não presta, a política é ruim, a política... Negar a política, sabe? Porque daí também você nunca participa dela e ela continua sempre com os mesmos, não. Aí não muda muito, nunca mesmo. E o que eu acho também é que tem vereadores. Os vereadores que estão no cargo, eles têm mais condição de se apresentar para a comunidade o tempo todo, porque ele é vereador, então ele vai lá visitar uma família, ele vai ajudar outra, ele está sempre presente. Então, o cara vê, o cidadão vê o vereador trabalhando. Então, para mudar aquilo, é mais difícil, vamos dizer assim, porque ele está ali no cotidiano do cidadão. Né? Quando muda é porque aparece um nome novo, um nome alternativo, alguém que fez alguma coisa interessante. Então, eu acho que o grande significado disso assim, é não negar a política e a comunicação desse assunto política circular mais. Mas de uma forma boa também, não pode ser uma coisa chata, porque senão ninguém aguenta. Mas a comunicação ela pode mudar isso. Ô Pedro, você disse que você hoje ainda presta algum serviço para a prefeitura, né? Você tem um contato e tal. E aí eu queria saber você, como que é o contato? Porque o presidente, o prefeito que está lá hoje era seu rival nas eleições. E aí eu queria saber se existe contato, se vocês se dão bem, se ou, é só na política mesmo, saindo ali, não, não que tenha amizade, né? Mas o É, convívio ali, como que é isso? O cara que tava antes de mim lá brigou é. comigo para entrar aqui no meu lugar e tá aqui prestando serviço para mim. Eu queria que você Não, falasse não. um pouquinho sobre isso. Não, é só explicar, Tiago. Eu estou prestando consultoria em outras cidades, não é Ah, Jundiaí, não. entendi, entendi. Cidades do interior, outros lugares. Não, aqui não, eu não tenho nenhuma relação com a prefeitura, não. São cidades que me procuram pela minha experiência, especialmente na área de planejamento, né? Plano diretor, projeto de desenvolvimento, plano de habitação. Então, eu sou chamado mais como técnico e também como político, claro. Mas são outras cidades pelo interior aí, não é aqui, não. Eu não tenho nenhum trabalho com a prefeitura de Jundiaí, né? E também não tenho nenhum contato com o prefeito, nenhum. Uhum. Uma que a gente está em campos diferentes, né? E outra que a forma com que o prefeito atual me tratou depois que eu saí da prefeitura foi uma forma muito violenta que eu acho que não ajuda na política. Foi uma coisa muito desgastante para mim, eu sofri demais, minha família sofreu demais, porque a gente levou, todo dia era crítica, era acusação, e o tempo foi mostrando que aquelas coisas não eram verdade. Então, hoje não tenho processo no Ministério, no Tribunal de Contas, minhas contas foram aprovadas. Então, se eu tivesse feito alguma coisa errada, não teria minha conta aprovada. Pode ter certeza disso. Os caras do tribunal, os conselheiros do tribunal são muito criteriosos, né? Uhum. Então, assim, eu não tenho nenhum contato e nem quero ter também, porque eu acho que a postura que o prefeito atual teve comigo nos últimos anos, depois de sair da prefeitura, não foi a correta, porque quando você se relaciona com alguém, eu entrei na prefeitura como prefeito, e o prefeito anterior, eu tinha minhas diferenças com ele, mas eu não tive nenhum tipo de perseguição, de acusação, nada. Eu toquei minha vida, eu pensei na cidade, né? Enquanto que o que entrou pensou de uma forma maquiavélica, né? Eu vou destruir meu adversário durante alguns anos,
No último ano eu faço algumas coisas, com o meu adversário destruído, eu fazendo algumas coisas visíveis na cidade e pronto. E se alguém falar, você não fez, para ele vai falar, não, eu não fiz porque o Pedro causou problema à prefeitura. Tal. Ele usou ele criou um enredo, né? Uma história, ele se fixou nela. Essa é a ideia. Então, eu não fiz isso com o meu antecessor, não faria isso, o prefeito de novo jamais faria isso. Então, não tenho nenhum contato com o atual prefeito, nenhum. Uhum. Pedro, uma coisa também que eu queria saber de você, como que separa você falou aí que você nem dormia, né? Dia que chovia, como que o prefeito ele separa a vida dele pessoal com o prefeito? Porque são duas pessoas, é prefeito, mas você também é ser humano, você também tem o seu horário de lazer, tem horário de bater uma bolinha que eu sei que você gosta, de fazer um churrasco comigo. Tem como separar? Tipo, não, eu não vou naquele restaurante ali porque, eu deveria, agora era para eu estar trabalhando e tal, então eu vou fazer. Então, eu queria saber como que é o seu psicológico quanto a isso, o psicológico de um prefeito a respeito disso. Consegue Ó, separar? é muito difícil separar uma coisa da outra. Você, enquanto você está no cargo, prefeito ou deputado, você tem que se portar como tal, né? Então, por exemplo, eu ia nas festas de bairro, as festas essas que tem nas igrejas, eu ia no restaurante, eu só não conseguia muito jogar futebol, que eu gosto, mas eu não conseguia muito. Mas assim, eu fazia o meu churrasquinho em casa com a minha família. Aliás, todo mês minha família se reunia, né, antes da pandemia, na minha casa, todos meus irmãos e tal. Então eu mantinha assim essas coisas mais do ser humano normal, vamos chamar assim. Mas é muito difícil. Quando você está na rua, você naturalmente é confundido sempre com o personagem prefeito. Não tem jeito. É inevitável. Isso é muito difícil. Talvez seja a coisa mais difícil. Mas eu levava isso na boa. Por exemplo, estou lá num lugar, numa festa, estou comendo lá. Aí a pessoa chega para conversar comigo, ou para tirar uma foto, ou para pedir alguma coisa, para reclamar, ou para elogiar, qualquer coisa. Eu parava e conversava com a pessoa. Né? A gente fala, não, você tem que estar comendo aquela. Não, você tem que sempre dar atenção. Isso é importante. Agora, você vê, eu talvez tenha sido o único prefeito que, quando teve o carnaval, especialmente o refogado do Sandi, né, todo ano eu saía no refogado, eu saí 15 anos no refogado, eu, minha mulher, minha filha. Aí, quando eu era prefeito, eu falei, eu não vou lá, vai ficar esquisito, né? Eu botei uma fantasia e fui lá, abri o carnaval, entreguei a chave do carnaval lá no... Foi a primeira vez que o prefeito foi, eu desfilei um pouquinho, né? Depois eu acabei saindo lá e tal, mas eu tive lá, tinha que estar lá. Uhum. Então, assim, não dá para você anular a tua vida pessoal, mas é muito difícil a separação entre a pessoa do prefeito e o cidadão, né, vamos chamar assim. Mas eu Você levei isso na boa, viu? né? É isso que eu queria saber também. Você falou hoje aqui, em outras conversas que a gente já teve, eu já vi, não sei se você vai se lembrar disso, mas uma vez numa confraternização, quando o mundo era normal ainda, não tinha nada de pandemia, uma vez você comentou que muita gente fecharam as portas para você, né? Depois que você saiu da prefeitura e tal, muita gente te julgava, muita gente pessoas que os falsos amigos, né? Quando precisou de você estava lá e um monte de gente a hora que você saiu virou a cara para você. É, você teve muito problema, né, Bigar, depois que você saiu da prefeitura. Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento que você teve, como você lidou com isso e como você superou esse momento aí. Então, isso também é um fato. Quando você ganha uma eleição, você tem um grupo que te apoia, que te acompanha, que tem os amigos e tal, e você tem pessoas que vão chegando depois que você ganha a eleição, vão se aproximando, é natural. Então, o mundo em tua volta fica muito maior, em termos de pessoas, de apoiadores, ele cresce, né? E aí eu toquei o governo com as pessoas que estavam e as pessoas que vieram depois. Quando eu saí,
eu sou um profissional, eu sou um engenheiro civil, vivo do meu trabalho, sou aposentado também, então eu vivo da minha aposentadoria e do meu trabalho, né? E eu não tenho bens, eu não fiquei, não fiquei no museu governo para absolutamente nada, além de fazer as coisas pela cidade. Então, quando eu saí da prefeitura, eu tive muita dificuldade. Eu fiquei alguns meses sem conseguir trabalho, né? E isso dificultou um pouco a minha vida. E eu sentia que algumas pessoas que estavam comigo acabaram não se afastando, né? Então isso me deixou um pouco chateado com algumas pessoas que poderiam ajudar numa condição de oportunidades de trabalho, né? Mas depois eu fui compreendendo também que cada um também estava cuidando da sua vida, correndo atrás das suas coisas, também tem suas dificuldades, né? Então, eu assimilei bem isso, né? O tanto que hoje eu estou trabalhando e muito, muito, né? O ano passado eu trabalhei praticamente todo ano dentro de casa, aqui, o home office, trabalhando aqui, mas hoje eu consigo muita coisa, trabalhando bastante, então eu percebi também que muitas pessoas se afastaram porque tem que cuidar da vida dela, né? Então é compreensível isso também. Então, assim, eu superei, essa coisa passou, eu estou me sentindo hoje muito bem profissionalmente, pessoalmente, e quero tocar minha vida, né? Mas eu passei uma fase meio dura mesmo, ali no começo foi muito doído, foi sofrido, mas eu superei. É complicado, né, o Pedro, porque você sabe que você tá ali, foi uma escolha que você fez, né? Mas e você sabia do preço, mas depois que sai é difícil, né? Exatamente, a gente acaba tendo essa dificuldade. Agora, o que eu falei, quando eu fui prefeito, eu me dediquei, olha, vou voltar um pouquinho mais. Quando eu fui deputado, eu fui deputado os primeiros 2 anos como eu era suplente, eu acabei assumindo no meio do mandato. Eu tinha 2, 3 grandes trabalhos no estado de São Paulo, eu deixei os trabalhos para assumir como deputado, né? Então eu parei de trabalhar a minha profissão para assumir como deputado e me dediquei total, total. Então quando eu entro na política, seja como deputado, como prefeito, eu entro de cabeça mesmo, entrei de cabeça. E isso, quando você sai, você tem que resgatar a tua vida profissional, né? Então as dificuldades surgiram a partir daí. E agora, eu tive muita gente boa também que ficou do meu lado, viu? Tem gente de primeira linha que estava no governo, que são meus amigos, que me ajudam na área jurídica, na área de trabalho, de projeto. Então, eu tenho amigos também de primeira linha. Ô Pedro, você pretende voltar para a prefeitura, tentar mais uma prefeitura ou política? Você pensa em voltar? Então, eu não sei, assim, na medida que eu assumi esses trabalhos que eu estou fazendo aqui agora, eu estou me dedicando muito a eles, mas eu não gosto de deixar a política de lado. Eu adoro política, adoro fazer política, todo dia sou procurado. Ontem eu fiz uma live com um amigo lá de Caeiras, um advogado, doutor Ronaldo, nós falamos 1 hora sobre política, falamos de coisas que para fazer e tal. Hoje eu fiz uma reunião com um grupo de pessoas que são do Brasil todo, tem gente de Brasília, do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, são ex-prefeitos, ex-secretários, atuais secretários de alguns lugares e tal. A gente fez uma discussão sobre a pandemia. Então, assim, eu gosto da política, não tem como, né? Então, eu estou na política, vou continuar nela. Se houver oportunidade de candidatura no futuro, eu posso ser candidato, sim, não vou fugir da briga, não. E agora, mas eu vou conciliar sempre essa coisa do meu trabalho profissional com a questão política. Isso eu vou fazer sempre, porque eu gosto. Então, eu posso ser candidato no futuro, mas não sei. Isso vai depender muito das condições, né? O Uhum. que eu tive nas 2 últimas eleições foram muito ruins, do ponto de vista de trabalho, de estrutura. Como eu vinha daquela fase, que nós falamos agora há pouco aqui, de dificuldade, eu cheguei na campanha de deputado em 2018 sem nenhuma estrutura.
sem muito apoio, salvo os amigos que me acompanham, mas poucos apoios, pouca estrutura, pouco trabalho político, o resultado não vem, né? E na última também, eu praticamente entrei na última hora, não ia nem entrar. Então, se for para ser candidato, tem que ser um trabalho mais estruturado, com calma, bem pensado, bem organizado, né? Mas eu estou à disposição. Isso, se houver oportunidade no futuro, com certeza. Pedro, você falou aí ontem eu assisti a live, não assisti inteira, eu Ah, confesso, assistiu. mas eu assisti uma boa parte lá da live, estava bem legal, bem bacana. Você falou da pandemia. Vicente também assistiu. Ele falou para mim, eu vi Meu ele amigo lá. Vicente. E aí eu queria saber, você falou da pandemia, eu queria saber de você como um ex-prefeito e como um cidadão. Você acha que esse número absurdo de mortes por Covid, você acha que os políticos eles têm responsabilidade por isso também? Você acha que alguma coisa no início ali que tivessem tomado alguma atitude que eles tivessem feito no começo, você acha que podia ser diferente? Ou você acha que a culpa não é só deles? Bom, primeiro eu acho que tem uma ideia da responsabilidade coletiva. Eu falei isso ontem, né? Se você não tem uma responsabilidade de todos, cidadãos, de usar máscara, às vezes tem gente, você vê na rua sem máscara, você vê gente se aglomerando, fazendo festa, né, não tomando os cuidados devidos. Às vezes o cara pode ficar em casa e ele não fica. Então, assim, eu acho que então a responsabilidade é coletiva. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar agora para você. A grande responsabilidade do número de casos, do tempo que a gente está vivendo nisso e do número de óbitos é da classe política. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nós erramos, eu digo nós, falar do Brasil, né? Nós erramos no Brasil muito lá atrás, muito. A gente devia ter sido mais duro, mais rígido. A gente deveria, naquele momento, porque se a gente também é mais rígido no começo, a gente teria hoje talvez as atividades voltando muito rapidamente, né? Então eu acho que faltou essa história da vacina. É uma vergonha o que está acontecendo. A gente não tem vacina. Eu vi uma entrevista ontem do governador falando que talvez falte, porque não comprou lá atrás, né? Faltou comprar lá atrás, né? Então, eu acho que a responsabilidade grande, grande da classe política. E eu vou falar para você aqui de Jundiaí. No Jundiaí nós chegamos a 1.000 óbitos hoje, né? 1.002 óbitos. É uma situação muito triste. E um sistema de saúde que funciona, que consegue atender as pessoas. Agora, eu sinto duas coisas aqui no caso de Jundiaí. Eu falei muito pouco sobre isso, mas praticamente não falei sobre isso, porque qualquer coisa que falar de Jundiaí, eu vou dizer que é política, né? Então eu evitei falar. Mas eu acho que, por exemplo, o auxílio emergencial, ele tinha que ter acontecido para as famílias. Tem de 5 mil a 10 mil famílias de Jundiaí que estão passando fome. Essas pessoas tinham que ter um auxílio local. A cidade de Nova Odessa fez um auxílio emergencial. Louveira, se não me engano, fez um auxílio emergencial. Capital fez. E aí teria condição de ter dado um auxílio emergencial bom por um período, 6 meses, para essas famílias estão passando fome. Eu sei de casos aí que é um absurdo. Então, isso vale para Juliana, vale para outras cidades também. Ajudar quem está precisando, o pessoal da classe artística, a gente está desempregado, a gente está na rua, tem que ajudar, né? Então, eu acho que isso foi um problema, uma falha dos municípios. É claro que o grande problema não está aqui, o problema está lá no governo federal, que falhou na questão da vacina, que falhou na questão da demora do isolamento social, que desprezou o Covid, desprezou a situação que a gente estava vivendo. Então, eu acho que isso é um problema. Agora, e talvez uma fala assim mais contundente, um plano mais contundente, as pessoas entenderem da importância de cumprir as regras. Jundiaí tem hoje o menor índice de isolamento do estado de São Paulo. É um absurdo. É 34%, 33%, 36%. É muito baixo esse índice, né?
Então, assim, eu acho que a classe política, como os governantes, né, especialmente os que estão nos governos, né, e especialmente o governo federal e os governos estaduais, os prefeitos ainda sofreram muito, na verdade, muito mais do que erraram, mas sofreram mais. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande nessa história. Uhum. Ô, Pedro, você tem hater? O pessoal te enche o saco, te enche muito o saco na internet ou é tranquilo hoje? Tá, tranquilo. Tem algumas coisas que entram, tá, mas é pouca coisa. Eu tenho usado um pouco a rede social nesse período, porque eu evitei falar muito da pandemia, porque eu acho que não dá para a gente entrar muito na discussão política nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho usado pouco rede social, mas eu não tenho tido problema, não. Aparece de vez em quando um outro lá, mas é natural também. Às vezes é algum fake também que aparece. Então, mas eu não tenho problema, não. Nem na rua e nem na rede social. Esses negócios de hater é complicado porque as pessoas, elas têm que saber separar também esse negócio de partido, né? Não é porque o cara é do PT que ele é um cara xarope e não é porque o cara votou no Bolsonaro que ele é um cara idiota também, né, cara? A gente tem que respeitar É, o partido do cara e saber separar. Mas e o mais engraçado também é que essas pessoas que ficam xingando, depois que inventaram o celular, essas redes sociais, todo mundo ficou corajoso, né? Porque com o celular na mão, sentado na cadeira, é fácil você ir lá xingar o cara, tudo, né? É, eu me coloco um pouco nesse lugar também, porque eu fui, por muito tempo eu fui assim, mas hoje eu quero, pelo menos, tentar entender o que que é o. Tá, tá, você gosta do Boulos, então me explica por que que você gosta, me fala, me conta dele. Mas com alguns também, porque tem gente que não tem conversa, né? Tem gente que fica endeusando o isso aí. político, e eu acho isso completamente errado, porque ele é um humano também, não é Deus, né? É isso aí. Então, tem gente que o político pode estar fazendo, pode estar roubando, fazendo o que for. Não, ele é intocável, não fale mal do meu menininho. Então, eu acho isso um absurdo, né? É. Eu acho também, eu acho que não tem Deus, esse endeusamento é ruim. Eu falo, não tem mito, não tem salvador da pátria. São pessoas que têm os seus defeitos e qualidades. E a gente volta naquela situação que eu falei para você, do um terço, um terço, um terço. Um terço tem uma visão mais à direita, uma visão mais à esquerda, e aquele outro um terço vai pela análise que ele faz. Ele consegue. Então você vai julgar essas pessoas por um voto que ela deu, né? Uhum, Ou por uma preferência que ela tem. uhum, O debate tem que ser o mais sadio possível. Falei isso ontem na live, o mais verdadeiro e sadio possível. Não pode ser essa coisa, se você está desse lado, não gosto de você. Se relaciona, convive, constrói junto. Então, eu acho que isso deveria ser um pouco diferente. E uhum. o que você falou bem, viu? A rede social virou um lugar em que o cara fala como se estivesse falando, sei lá, num canto, não é uma coisa aberta. Então, a responsabilidade tem que ser pensada, porque senão a pessoa vem, ofende, vai embora e está tudo bem. Né? Então, Eu, tem que tomar muito cuidado com isso. eu notei que realmente foi de um tempo para cá que ficou essa rivalidade que sempre teve, né? Meu pai sempre fala que alguns assuntos não se discute, que é política, religião e futebol. Isso daí são assuntos que você não. Embora meu pai gosta muito de uma discussão, né, Pedro Vigardo? Ele gosta da resenha. Ele Só para gosta. explicar, né? Para explicar, o seu pai a gente joga bola junto, Vicente, e ele é uma figura. Ontem até ele entrou lá perguntando como é que eu marquei o Neymar e não marquei ele, o Vicentão, ele fala. Eu falo que marcar ele é mais complicado porque ele não cai, o Neymar cai, né? Mas ele é uma figura e ele sabe separar. A gente brinca lá no futebol, eu tô com uma saudade danada daquele futebol lá da turma do Zé. Aquilo me faz um bem, cara. É curioso isso aí, olha. Quando. Eu não sei se eu já falei isso, acho que eu não falei, nunca falei isso.
Quando eu saio da prefeitura e vivo um período muito difícil ali, na retomada da minha vida profissional, pessoal, eu meio que estava entrando em depressão. Deu uma situação um pouco difícil para mim, né? E o futebol, quando me convidaram para ir lá, aquilo me fez um bem, cara. Porque não é só o futebol, é o encontro das pessoas, você se relaciona. Você vê pessoas de 50, 60, 70. Tem uma pessoa com 75, 77 anos jogando futebol. Você dá uma impressão que a vida ela é mais do que uma coisa ou outra, é muito mais do que isso. Você está ali convivendo com pessoas que têm muito mais idade que você e está jogando bola, está convivendo, está brincando. A gente volta a ser jovem ali, né? Então aquilo me faz um bem, cara. Me fez um bem danado. Me ajudou muito. Parece uma coisa boba, mas não é não. Eu falo isso para ele. Aquilo me ajudou demais. Então eu adoro aquele ambiente, né? E ali você tem pessoas que pensam das formas mais diferentes possível. Mas a gente se encontra para fazer uma coisa prazerosa para todos nós. A vida deve ser assim. Você ter a coisa prazerosa com aqueles que pensam naquele momento da mesma forma, né? Não precisa você concordar em tudo, né? E ali é um respeito muito grande. E aí, voltando no assunto, eu queria saber se você acha que no futuro as pessoas vão se relacionar melhor quanto a isso, né? Poder sentar um cara de esquerda, sentar um cara de direita, a gente vê muito, virou futebol, parece que virou uma rivalidade igual futebol. Eu queria saber de você se você acha que um dia a gente vai ver vai ver a política dessa forma, de uma maneira, vai existir a conversa, vai existir o diálogo. Você acha que não, Eu, que é um caminho sem volta aí? eu acho que volta. Eu acho que vai. Eu volto por quê? Porque antigamente, se a gente estudar lá atrás, década de 50, 60, 70, apesar até da ditadura, a gente tinha nas câmaras, por exemplo, você tinha um debate político de pessoas diferentes, mas você tinha um debate político. Hoje não tem mais. A Câmara hoje não tem mais debate político. Eu acredito que a gente pode voltar a ter esse debate político sadio, com ideias diferentes, mas sempre de forma respeitosa. Eu fui deputado estadual fui de oposição ao Alckmin, ao Serra, e a minha relação com eles é muito tranquila, muito boa. Tanto que ele mandou verba para Jundiaí, investimentos grandes para Jundiaí, mesmo sendo de oposição a ele lá na Assembleia. Então, eu acredito que é possível voltar sim. Deu para ouvir aí? Deu para ouvir, deu para ouvir. Então tá bom. Ô Pedro, outra coisa também, cara, tem um negócio. Você é bem lembrado, meu pai, ele comentou aqui que teve aquele no final do ano, todo jogo, todo ano tem, né, aquele futebol dos artistas, futebol dos famosos. Aí você frequentou alguns jogos aqui, jogou com o Neymar, com o Nenê também, uma porrada de jogador lá, né, que eu não vou lembrar agora. Eu queria saber de você como que foi ali, vocês jogaram e tal, e depois acabou o jogo, acabou, cada um foi pro seu canto, ou depois deu para ter uma resenha, deu para bater um papo com o pessoal, ou se os caras, existe um preconceito também, não, dele político não se mistura, ou não? Como eu queria que você contasse um pouquinho para mim desses jogos aí. Cara, é muito legal, porque a resenha acontecia antes do jogo, no vestiário, todo mundo conversando. Tinha algumas figuras muito engraçadas, alguns conversavam mal, outros mais fechados. Por exemplo, o Amaral, uma figuraça, fala, conta história. O Kaká de uma simplicidade, assim, você conversa com ele na boa, tranquilo. Então, assim, a conversa no vestiário antes do jogo era muito bacana, era muito gostoso. E a gente falava do significado daquele jogo, né, de ajudar as famílias, com mantimentos e tal. Então, era brincadeira, ao mesmo tempo tinha uma coisa séria, forte por trás. Então, e por que eu ia lá? Além de, porra, ficar do lado daquelas figuras, era o Romário, o Gabriel Jesus, era o Lucas, era um negócio extraordinário. Mas além de estar ali, de, de gostar de conviver ali também, eu achava que eu tinha que dar o exemplo também. Se eu consigo entrar lá no campo e jogar um pouquinho, é uma coisa bacana. O prefeito tirou o terno, a gravata, foi lá e
e jogou com a turma. Eu fiz isso lá, eu fiz isso no bolão, quando o Falcão fez um jogo comemorativo, o Falcão fez um jogo bacana, eu joguei, né, lá no bolão. Aquela história que eu falei do carnaval, de eu ir no carnaval, eu achava que eu tinha que estar nas festas, eu ia e ficava no meio do povo, ficava na festa da uva, na festa da amizade. Eu achava que eu tinha que dar o exemplo e estar ali, participando, junto, né? Eu achava que isso ajudava. O prefeito está lá com a gente, ele é um cara igual eu, não tem diferença, né? Então, eu me lembro que eu inaugurei uma, como é que chama? Uma área de lazer grande lá no Varjão, e chama a Praça Onofre Canedo. E lá tinha um campinho que a gente estava inaugurando junto com os equipamentos, estou num lugar muito bonito. Ele estava abandonado, a gente recuperou tudo. No dia da inauguração, eu joguei com a molecada do Varjão. Foi divertidíssimo, né? A molecada, oh, que legal, até fiz um golzinho lá, o cara falou, pô, muda de profissão, né? Vem ser jogador com a gente. Então, assim, eu achava que eu tinha que dar o exemplo também, estar junto, fazia parte, mostrar que é um ser humano normal, né? Então, além do prazer de jogar com essas figuras fantásticas, e o Nenê é o grande responsável por isso, porque ele organizava, ele me visitava antes no gabinete, ele discutia como ia fazer, depois ele mandava os mantimentos para o Fundo Social, ele nunca falava isso, ó, mas ele doava leite, de todo o alimento que vinha, ele doava leite, ele conseguia leite doado, ele comprava, não sei, ele doava para o Fundo Social também. Então é um negócio super bacana, né? A gente vai voltar a isso, se Deus quiser, vai voltar esses jogos, essa confraternização, solidariedade, vai voltar tudo isso. Foi muito legal, eu fui em alguns jogos desses. Eu queria saber de você, do Neymar, desde aquela época lá, você já via que ele era, bom, todo mundo via, né? Mas eu queria saber, porra, você pode falar para todo mundo que você jogou com o Neymar. Isso aí é para poucos, né? Então eu queria saber de você, como que foi ver ele lá de pertinho lá e participar do... Deu uma falhada na voz aqui. Como foi Normal. participar lá de um jogo desse, estar lá do lado dele e falar pra gente como que é o menino Ney na época. Primeiro ele causou um problema, um alvoroço, né? Porque a gente tinha a transmissão do jogo pelo Sport TV, todo ano o Sport TV ia transmitir. E aquele ano estava ocupado com chuva, né? Diziam que ia chover final de tarde e tal. E aí ele atrasou, cara, ele atrasou bastante e desceu do helicóptero lá no Paço. Eu recebi, só que a turma ficou sabendo, lotou de gente lá em volta, né? Então, para tirar ele de lá já foi duro. Ele chegou, nós entramos num carro e fomos até o estádio com um carro, abrindo o caminho e tal, o guarda ajudou a gente. E aí nós chegamos lá, todo mundo já, né, quase ia muito atrasado. Entramos correndo lá no jogo e depois caiu aquele pé d'água, aquela chuva danada, todo aquele povo na arquibancada. A gente olhava para a arquibancada, aquela água descendo assim, nas escadas. Porra, a gente falava, putz, eu podia ter começado antes, né, judiando o povo, hein? Mas ele foi muito atencioso com a gente, tal, foi muito legal. E então foi gostoso, né? E teve um lance que eu sempre brinco, falo do Vicente também. Teve um lance assim que a bola estava indo na lateral, eu voltei correndo, né? Correndo, voltei, né? E eu vi que era o Neymar, que estava em cima. Eu falei, Ave Maria, agora estou perdido, né? Eu e ele ali. Só que a bola enroscou na água e eu consegui jogar para escanteio. Falei, pô, consegui tirar a bola do Neymar, já valeu minha vida, né? Mas agora, algumas figuras são mais. Ele é mais. É assim, o jeitão dele mais, né, na dele, né? Alguns são mais extrovertidos, alguns são mais tímidos. O Gabriel Jesus é muito tímido, né? Então, cada um tem um jeito, né? Tem que respeitar. Sim, não, mas você tem história para contar aí, porque você jogou É, do lado do Neymar, isso daí é bem bacana. Ô Pedro, é, uma coisa que eu queria também perguntar, eu acredito que não, mas é uma curiosidade minha. Ah, você não precisa falar de você, mas o que você acha, né? Assim, você acha que você falou que você tinha muito, você estava muito com o povo, né? Você jogou bola com o pessoal lá do parque que você inaugurou e tal, você estava sempre nas festas. Tinha algum dia
que você estava assim, com o saco cheio, porque você é um humano também, então você estava com o saco cheio, assim, cansado, cheio de problema, estressado, e aí você falou, pô, eu vou ter que ir lá na festa da uva, lá ainda hoje, ver aqui, ouvir os forró da vida lá, mas eu vou ter que ir lá. Já aconteceu algum dia assim de você estar meio desanimado, mas falando, não, vou ter que ir lá ou não, você não, sempre foi disposto e abriu mão dessas coisas assim. Cara, eu vou dizer uma para você. Nunca eu tive essa. Eu sempre curti muito, muito. Por exemplo, jogos regionais. Eu vou contar para você. Nós sediamos aqui os jogos regionais. Né? Foi uma festa maravilhosa. Foi uma das melhores organizações de jogos regionais. Eu ia ver jogo. Depois eu saí da prefeitura para ver os jogos. E aquela final, o basquete que ganhou, foi um negócio maravilhoso. Quer dizer, eu não vou estar nessas coisas, tem que estar. Né? Eu só não gostava muito, já para dizer que eu gostava de tudo aqui, eu não gostava muito, por exemplo, de ir para Brasília, ficar lá, sabe, 2, 3, 5, 10 dias, não ficar circulando lá, porque tem gente que vai e fica lá 4, 5 dias em Brasília. Eu achava um saco aquilo. Então eu ia para Brasília, fazia minhas agendas lá de visita ao ministério, deputado, tal, e voltava. Às vezes eu ia voltar no mesmo dia, às vezes eu voltava no dia seguinte. Então eu achava um saco quando eu ia para Brasília, eu gostava de ficar aqui mesmo, né? Circular por aqui. E mas assim, do ponto de vista de não vou lá hoje, tal, não. Até porque quando não está muito afim mesmo, eu não ia mesmo. Então, mas assim, má vontade, nunca. Sempre à disposição. Ô Pedro, todo mundo sabe que o ensino da prefeitura de Jundiaí é muito bom. Não só a prefeitura, né? Até a saúde também é referência. Tem muitos pacientes que vêm de outras cidades, tem paciente que vem de São Paulo. Já ouvi dizer que vem de outros estados para vir ser atendido no São Vicente. É um produto, os equipamentos lá de tecnologia muito avançado. Tem gente que reclama, mas tem gente também, eu vejo muita gente falar, elogiar tanto a saúde quanto a educação da prefeitura, principalmente a educação da prefeitura de Jundiaí. E isso não é de hoje, é do seu mandato, do mandato de antes, e vem mantendo isso. Qual que é o segredo para a cidade manter isso? Manter uma educação boa, manter uma saúde boa, decente, no mínimo, qual o segredo? Eu acho que o principal fator são os profissionais. A gente tem um corpo de professores, de supervisores, diretores em Jundiaí, que tem uma dedicação muito grande, servidores públicos de vida, né? E que sempre tem oportunidade de ter treinamento, de ter atualização, sabe, são pessoas que estão sempre se atualizando, né? E tem uma dedicação muito grande. Então, a gente tem uma boa estrutura física para escolas, entrega um material escolar de qualidade, uma coisa boa. Eu coloquei o uniforme escolar que não tinha, gratuito para as crianças também. Agora, eu acho que o principal são os professores. Acho que eles é que seguram uma barra, que garantem a qualidade do ensino. No caso de saúde, também. Nós temos o São Vicente, que é um hospital referência, que vive sempre com muita dificuldade, do ponto de vista de recursos, porque Jundiaí mantém o Hospital São Vicente praticamente, e o governo federal manda, só para você ter uma ideia, Jundiaí coloca, vamos falar aqui, 150 milhões no ano, Jundiaí coloca 100 milhões, e o governo federal manda 50, só para facilitar a compreensão. O Estado não manda nada, só que atende a região. Quer dizer, a gente mantém a região. Então, é claro que isso sempre tem dificuldade para manter. Tanto que quando eu entrei, o hospital já tinha muitas dívidas, 240 milhões de dívida, e essa dívida permanece. É difícil você resolver de um dia para o outro. Uhum. Mas ele sempre funcionou muito bem. Então, nós temos uma rede boa, só que a saúde é um pouco diferente da educação, porque você tem um problema na saúde, você tem 10 coisas resolvidas. E um que não foi resolvido, normalmente aquele um é que aparece.
Ah, eu não consegui marcar o exame. Ah, eu não consegui fazer minha cirurgia, ou que fui mal atendido. Normalmente, um problema, ele ganha uma repercussão muito grande. Mas eu entendo que tanto a saúde como a educação tem uma boa qualidade, Jundiaí, historicamente isso vinha acontecendo. E eu expliquei ontem na live, eu acho que é legal falar aqui, as 4 UPAs que eu trouxe, que eu criei, Norte, Sul, Leste, Oeste, e mais o PA Central que eu criei, eles vão aliviar o hospital. Eles resolvem os problemas nas regiões da cidade. Jundiaí é uma cidade muito grande, quando você tem a UPA lá na Vila Progresso, atende toda a região sul. É um hospital atendendo naquela região. Assim como na Zona Leste, na Ponte São João, lá no Varjão, e da Vila Hortolândia. Então, você tem solução na própria região. Isso alivia o hospital também e melhora a saúde. Então, quando as UPAs estiverem funcionando, pode ter certeza, a saúde vai ser muito melhor do que é hoje ainda. Mas concordo com você, que é boa qualidade e eu acho que o grande mérito não é o prefeito, o secretário, não, são os profissionais que sempre atuaram e atuam bem, Juliano. Uhum. Não, é muito bom. Meu filho, ele estuda na escola, na creche, né? Da prefeitura, mas o ensino é da prefeitura. E ele estudou em outras escolas, não vou citar o nome aqui, mas não era da prefeitura de Jundiaí. E quando mudou a diferença era grotesca, assim, tanto com os pais, a gente de acompanhar, entender o ensino, então, eu nunca tinha visto nada parecido, assim, fiquei muito, gostei de verdade. Eu já via muita gente falando, né, elogiando, né, não, a prefeitura, o ensino da prefeitura de Jundiaí é muito bom. Meu filho, ele estuda na Argos, na creche Ah, Argos lá. é. Agora não, porque não tá, ainda não liberou geral, né? Mas é muito bom e realmente é diferente, é diferenciado. É. Ô Pedro, a gente tá encaminhando aqui pro final. Queria agradecer muito a sua participação. Foi um episódio bem legal mesmo, bem bacana. Tirou algumas dúvidas minhas aí, achismos, né? Espero que você tenha gostado. E aí, para encerrar todo o final do episódio, eu faço uma pergunta aqui para o meu convidado e eu queria encerrar também fazendo essa pergunta para você. Se você pudesse entrar numa uma máquina do tempo e voltar no passado e dar um conselho para o Pedro Bigardi do passado, que conselho você daria? E se você pudesse ir para o futuro, que tipo de conselho você pediria pro Pedro do futuro? Ele já viu, ele tá vendo tudo que está acontecendo aqui com a gente já passou pela pandemia. Então, que tipo de conselho você pediria para ele para chegar até onde ele está lá? Poxa vida, Muito boa essa pergunta, ah, né? excelente, ó. Se eu me pegou no pulo aqui. Se eu voltasse por passado aí, eu ia falar, olha, sem dúvida alguma, faça tudo de novo. Faça tudo de novo, sem qualquer dúvida. Minha trajetória de vida, tenho um orgulho muito grande de ter lutado, batalhado, insistido, às vezes sacrificado até as pessoas estão em volta, mas eu acho que valeu a pena tudo que eu fiz. Então, faça tudo de novo, seria lá atrás, em relação à minha vida de trabalho, de política também. Agora, lá para frente, eu acho que eu diria que é possível fazer melhor se a gente estiver sempre perto das pessoas, ouvindo mais. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente ouvir mais, que eu tenho feito muito isso hoje. Eu ouço, eu olho mais detalhes, eu ouço com muito mais cuidado as coisas do que eu fazia. Então, acho que eu amadureci, viu? Uhum, Então, eu acho que seria isso. Olhar com muito mais cuidado, com mais detalhe e ouvindo mais as pessoas. Acho que é uma coisa importante. tá bom. Pedro, Eu muito. queria agradecer, viu? Fica à Obrigado pela vontade, fica à oportunidade. vontade. Adorei estar aqui, poder conversar com você. Estou sempre à disposição. E a gente vai ter outras oportunidades aí, se você achar legal, porque eu gostei demais. Acho que gostei muito mesmo. Claro, eu futuramente, quando as coisas estiverem melhor aí, a gente vai bater um papo aí pessoalmente aí Ótimo. vai ser bem legal. Pedro, muito obrigado. E assim que melhorar as coisas também, eu vou
Vou dar um pulinho qualquer dia lá no futebol de vocês lá e Legal. vou aprender, né? Porque lá o Vicentão, mas andou perde gol demais também. Ele, para fazer, Também. cada 5 gols que ele faz, ele perde 8, né? Depois ele faz a resenha, ele muda toda a história, né? Muda toda a história. Mas lá também a gente aprende todo dia, É né? legal, é legal. Pedro, muito obrigado, viu? Fica com Valeu, Deus aí. obrigadão. Tudo Um de bom. abraço para vocês aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, muito obrigado. Mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido e se divertido, porque eu gostei demais. Foi um papo bem bacana. É isso, me sigam no Instagram lá, me sigam @o Thiago Ferreira, com TH e 2Gs. Também sigam a minha marca lá, Vai de lá Comedy. Tem um monte de camiseta lá, curta, máscara, enfim. Curtam lá e acompanhem nossas redes sociais. Agora eu estou no YouTube também com imagens. Compartilha, curte, comenta, faça tudo isso no YouTube mas a gente também, mas nós também estamos em todas as plataformas de podcast, ok? Então é isso, muito obrigado, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.